Olá para você, telespectador, telespectadora, internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. E no programa de hoje a gente vai conversar com a escritora e biblioterapeuta guarulhense Edilaine Soares. Bom, ela acabou de lançar um livro chamado O Caos em Mim, O Fim do Túnel Não é um Fim, em que ela aborda o assunto depressão e decidiu compartilhar esse tema justamente em rodas de conversas que estão acontecendo em escolas públicas aqui de Guarulhos. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Edilaine. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Edilaine, antes da gente mergulhar, no Caos em Mim, que é o seu segundo livro, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você. Você nasceu aqui em Guarulhos, eu queria saber onde, eu queria que você me contasse um pouquinho como foi essa sua infância, já gostava de literatura? Sim, eu sou nascida e residente aqui em Guarulhos. O meu contato com a literatura começou já na infância. Na época eu não tinha assim muitas condições, de ter os livros e tudo mais, mas existia um programa governamental que vinha um ônibus, era ônibus biblioteca, e ele parava assim onde a gente morava, e você ia no ônibus e pegava o livro e eles retornavam 30 dias depois para você devolver. E era o dia mais feliz da minha vida, porque eu tinha contato com um monte de livros, dentro, o ônibus era construído mesmo para ser uma biblioteca, e aquilo ali para mim era um sonho, e eu ficava pensando, um dia eu quero ter a minha própria biblioteca. E aí que iniciou o meu gosto pela literatura, e foi durante toda a minha vida. Eu sempre li muito. Na adolescência e aos 14 anos eu comecei a escrever. Comecei a escrever sobre sentimentos, que é uma forma que eu sempre me achei de colocar assim, me expressar. Coisas que você não quer falar para todo mundo, mas você acaba colocando ali no papel. Então eu comecei isso aos 14 anos, eu tenho muitos escritos daquela época. Em que bairro que você cresceu? Principalmente nessa fase aí que você começou a ter mais gosto pela leitura e começou a escrever as suas primeiras linhas. Então, eu sou moradora do bairro dos Pimentas desde sempre. Praticamente nasci e cresci lá e ainda moro no mesmo bairro até hoje. Então você vive o Pimentas? Vivo o Pimentas. Agora, na verdade, quando você decidiu estudar, fez a sua graduação, você principalmente se preocupou em estudar a área administrativa, se graduou em processos gerenciais, depois seguiu se especializando, fez políticas, gestão pública, autogerenciamento. Me conta, por que você decidiu ir pela área administrativa e não a literatura, que era uma paixão? Porque na realidade, quando eu comecei a trabalhar, comecei aos 15 anos, tive o meu primeiro emprego, as oportunidades foram surgindo e eu fui abraçando, fui absorvendo, e foi dentro dessa cadeia corporativa e de vendas e administrativa. Então eu sempre achei muito importante, eu sempre fui muito dedicada e eu achava importante me dedicar ao trabalho, e me especializar dentro daquilo que eu estava fazendo. E a vida foi consumindo e eu acabei deixando a literatura de lado, até de escrever. Eu deixei um pouco de lado, só nunca deixei de ler, mas a escrita ficou meio que adormecida ali, aguardando. Foi isso que aconteceu. Bom, você falou assim que você gosta de ler desde criança, desde jovem. Que tipo de literatura te atrai mais? Quais são os principais temas? Atualmente? Sim. Naquela época e atualmente, porque daí eu acho que uma coisa leva a outra, Então, na verdade, quando eu era criança, o que eu amava ler era do Ziraldo, o Menino Maluquinho. Eu amava ler esse tipo de literatura. E depois, o meu gosto, assim, é mais focado em suspense. Eu gosto muito de suspense policial. E é totalmente diferente do que eu escrevo. Também leio romance.
Clássicos, eu confesso que eu não sou fã, já li alguns clássicos, mas não é o meu estilo de literatura. E o foco mesmo, para mim, é romance, suspense policial, é o que eu gosto. Agora, me explica uma coisa. Em 2021, você publicou seu primeiro livro, Amores Impossíveis, que não é policial, que não é suspense. Conta pra gente, como que foi como é que aconteceu essa primeira experiência, né? Como que você resolveu começar a escrever, né? Colocar em prática um carinho que você tinha já, uma predileção pela literatura. Na realidade, em 2021, veio a pandemia e aí houve aquele tempo de confinamento. E eu já tinha algumas coisas escritas, como eu mencionei, que eu sempre escrevi. E aí apareceu um concurso literário. E eu pensei, agora eu tenho tempo, por que não colocar o meu sonho em prática? Mas até então, nesse momento, eu não tinha a menor ideia do que isso fosse trazer para a minha vida. Aquilo ali era a realização de um sonho, porque quando adolescente, eu pensava assim, um dia pode ser que eu escreva um livro, eu tenho esse sonho, mas era tão distante, tão difícil, eu falava, isso é praticamente impossível, né, vendo assim. E aí eu decidi escrever, concluir, na verdade, né, dar uma ajeitada, e relacionado, esse livro Amores Impossíveis conta diversas experiências amorosas que eu tive. Então é baseado em fatos da minha vida. E aí eu resolvi escrevi esse livro, participei do concurso super concorrido, não fui escolhida, mas pensei, eu tenho o livro pronto, por que não publicar? E publiquei e assim nasceu Amores Impossíveis. Então conta histórias de amores de adolescência, é isso? E da fase adulta também. Da fase adulta também, mas começa ali, já mostra aquelas idas e vindas, né? Gosta de um, mas encontra com o outro, fica atraída pelo outro. Começa na infância, na verdade, aquele primeiro amorzinho assim, aquela paixonite de criança. E aí, porque assim, a personagem principal, Elizabeth, ela tem um amadurecimento muito grande durante a história. E isso também é parte do que aconteceu comigo. E isso eu coloquei no livro. E, inclusive, neste livro consta cartas que eu escrevi quando adolescente, aos 14 anos. Eu consegui encaixar algumas dessas cartas nesse livro. E como que, por exemplo, os adolescentes de hoje, né, que estão acostumados só a se comunicarem por e-mail, ou então fazerem vídeo, né, TikTok, enfim, como que eles receberam quando você publicou, né, essa juventude permeada por cartas, que hoje em dia está quase em extinção, né? Escrever carta hoje é muito difícil. Verdade. Então, eu tive uma aceitação muito boa. Na verdade, esse livro não foi nem escrito pensando muito no público adolescente. Foi mais para público adulto, só que a recepção do público adolescente foi muito boa. E o pessoal se identifica, mesmo eles não tendo esse tipo de hábito de escrever cartas, eles se identificam com as situações cotidianas da Elizabeth, que é a personagem principal. Então, acabou que o público principal virou os adolescentes. E é legal porque isso traz uma história, né? Como eram os anos 80, não é isso? Que é o momento onde essa primeira experiência se passa, né? Você falou assim que você era uma criança anos 90 ainda, e poucos. Né? 90 e poucos, isso quando você era criança, com 8 anos. Então, um pouquinho mais para frente. Então, eles têm ali um caminho histórico que eles conseguem trilhar, né? Como que era antes, né? Porque para eles já é muito antigamente, né? Para a garotada de hoje, né? Sim. Então, você traz ali toda uma história. E como que foi esse lançamento, né? Esse primeiro lançamento para você? Foi na Bienal Internacional de São Paulo que você lançou esse livro, né? Como foi essa experiência de já começar lançando o livro no evento mais importante do país? Foi uma experiência, assim, para mim, não tenho nem palavras, eu não consigo dizer o tamanho da emoção, porque lancei esse livro para realizar este sonho de adolescente e lançar ele na Bienal, eu falei,
eu cheguei num lugar que eu nunca imaginei estar, eu nem acredito. Foi maravilhoso, conheci muitos leitores e o bacana é que lá na própria Bienal teve leitores que chegou, quando eu apresentava o meu livro, eles falavam: ai, você é escritora? Ai, eu conheço você, eu já li o seu livro. E assim, eu nem imaginava, porque você tá começando agora, né? Eu pensava, gente, ela me conhece. Então, foi uma experiência muito boa, assim, me deixou não só feliz, mas assim, ciente do que a literatura faz, né, na vida das pessoas. Foi muito bacana. Agora, na sua segunda experiência, você já saiu de um livro, né, que fala de amor. Um livro leve, divertido, né, enfim, que conta ali as peripécias que você vai tendo como criança, adolescente, depois já adulta. E você vai para um tema muito mais difícil, né, que é o tema da depressão. Então, primeiro veio aqui o Amores Impossíveis, que é esse livro, né, e depois veio O Caos em Mim, né, que é esse livro que trata da depressão, esse livro super recente, né, já teve um lançamento, já está nas livrarias, vai ter um lançamento oficial, a gente vai falar sobre isso depois, mas que trata desse tema depressão que atinge tanto a juventude, né, essa questão talvez seja o maior problema da juventude, principalmente depois da pandemia. Por que você resolveu, enfim, lançar um outro livro com um tema assim tão diferente? O que esse tema significa para você? Na realidade, eu gosto muito de escrever sobre sentimentos. Esse é o meu principal foco, assim. E esse livro, O Caos em Mim, ele surgiu da minha própria experiência com a depressão. Eu acabei ficando doente, né? E aí, em um dos piores momentos da minha vida, eu pensei, eu não sabia como sair disso, né? E aí, teve um momento que eu analisei, eu falei, eu preciso escrever um livro sobre a depressão, porque tem muita gente que passa por isso, e eu preciso ajudar outras pessoas. E foi nesse momento que eu falei, esse livro vai acontecer. E daí surgiu a ideia do Caos em Mim. Nesse momento você ainda estava trabalhando na área administrativa, quando você começou a escrever o livro? Não, eu já havia saído da empresa. A gente vai contar detalhes sobre como foi a elaboração e o que está por trás da história do Caos em Mim, mas tudo isso no segundo bloco. Você que está acompanhando o programa com a gente, não saia daí porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a escritora Edilaine Soares. Edilaine, a gente começou a falar sobre o seu segundo livro, O Caos em Mim, né? Que acabou, vocês lançaram, enfim, lançou para a livraria. Agora no mês de junho vai ter lançamento oficial. E você estava me contando que você já não estava mais na área administrativa e esse livro, você traz um pouco da tua experiência nele, né? Queria que você contasse para mim, relacionasse como foi essa sua experiência, o que você tenta colocar no Caos em Mim. Então, o Caos em Mim, como eu mencionei, foi em um dos piores momentos da minha vida que eu decidi escrever esse livro. E o que eu quis trazer para as pessoas é assim, primeiro ponto é a conscientização sobre a depressão e a ansiedade, que é um ponto que a nossa sociedade, infelizmente, não tem muito conhecimento, né, dessa questão da saúde mental. E, às vezes, nós estamos passando por isso ou beirando a ficar doente e não percebe. Então, eu coloquei relatos em forma, a personagem principal, ela relata em diários os sentimentos, os sintomas que ela tem, para que sirva de alerta para as pessoas para começar a entender, não, peraí, eu tô sentindo isso daqui não é normal, para que talvez nem chegue ao processo depressivo, que a pessoa consiga buscar ajuda antes. Além disso, eu coloquei também a parte de superação,
Porque a depressão existe, ela é uma doença, mas ela é possível você sair. Quando nós estamos em um processo depressivo, é como se a gente estivesse no fundo do poço. E quando a gente está no fundo de um poço, a gente olha para os lados e só vê escuridão e não vê saída. Mas a verdade é que quando a gente está no fundo do poço, só existe uma saída e ela é para cima. A depressão é possível você sair dela. Embora seja uma doença que não tenha cura, você entra em remissão e você consegue enxergar a vida de outra forma, assim como eu enxerguei. E é isso que eu coloco no livro, que eu tento passar para as pessoas que estejam passando por isso, tenham um pouco de conforto. E a gente fica pensando em depressão, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, a depressão afeta no Brasil cerca de 12 milhões de pessoas. É como se a cidade de São Paulo inteira estivesse sofrendo de depressão no país. Isso corresponde a 5,8% da população do nosso país. Então, é importante colocar esse assunto em discussão. E você, quando você escreveu esse livro, você também atrelou ele a um projeto, né? Ele tá dentro de um projeto chamado Dando Voz às Palavras, em que você promove aí rodas de conversas em CELS, né? Escolas públicas aqui da cidade, enfim, e outros lugares também, como a Damastor, Fracalãs, o CMA, para conversar com as pessoas sobre isso. Né? Qual que foi a tua intenção de unir, né, as rodas de conversa e o livro? Porque assim, a literatura, a gente sabe que nas áreas de mais vulnerabilidade, as pessoas não têm acesso à literatura, isso é muito difícil. E sabendo do que eu passei na minha infância, sem ter este acesso, eu sei que tem muitas outras crianças, adolescentes, jovens que também têm. Então, eu sempre quis algo que pudesse ajudar. E essa foi uma forma de levar a literatura para as pessoas. Só que assim, se você fizer uma doação somente dos livros, falar, olha, eu vou doar, as pessoas não leem, porque não faz parte da cultura. Então, as rodas de conversa, ela conscientiza as pessoas sobre a depressão e a ansiedade e saúde mental. E eu acho que faz as pessoas terem a curiosidade de querer ler o livro. E isso é muito importante, porque eles lendo, eles vão estar cada vez mais cientes do que é a depressão, né? Que, como eu mencionei, nossa sociedade, até eu mesma, não sabia como que era. A gente tem uma imagem muito errada de como que funciona. E isso é uma forma de ajudar a parte literária, cultural e também da conscientização das pessoas. É aí que entra a biblioterapia? Isso. Explica pra gente o que é biblioterapia, como é que funciona. Então, a biblioterapia nada mais é do que você agir de forma empática, levando um conforto para as pessoas através da literatura, fazer as pessoas sentirem emoções através dos textos que são lidos ali em uma roda de conversa ou uma sessão mesmo biblioterapeuta. Essa biblioterapia, ela não é de forma clínica, que existem dois tipos, a para profissionais da saúde e a que os profissionais da arte pode se especializar, que é o meu caso. E aí nessas rodas de conversa, a gente acaba conseguindo fazer com que as pessoas falem, se abram, conte suas emoções, e aquela conversa é terapêutica. Então, isso é a biblioterapia. É a pessoa, você ter a capacidade de fazer o leitor se abrir e se emocionar com aquilo que você está demonstrando. Nas rodas de conversa, a minha forma de fazer isso é demonstrando a minha vulnerabilidade. Quando as pessoas veem que eu sou escritora, mas eu ainda estou em processo de tratamento e eu também sou vulnerável, eu sou um ser humano como todo mundo, as pessoas falam, poxa, eu posso me abrir, porque isso é normal. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Você teve alguma situação em que a pessoa realmente contou algo para você, ou que vocês conseguiram ajudar essa pessoa, por exemplo, a ter um encaminhamento? Olha, nessas rodas de conversa nós tivemos muitas situações
Teve um caso bem específico que a pessoa se abriu e contou algo que ela nunca tinha tido coragem para contar para ninguém, que ela passou na adolescência, e ela se abriu para uma roda de conversa de 25 pessoas, das quais ela conhecia pouco, algumas, outras nem conhecia. E aquilo para ela disse que ela é estrangeira, ela disse que, assim, foi um caminho de ela entender aquele sofrimento dela, porque agora ela não guarda mais para si. Foi muito bacana. E aí eu percebi a importância deste projeto. Agora tem uma coisa bem curiosa. Quando eu comecei a ler o teu livro, Causa em Mim, ali na contracapa já tem um QR Code com uma playlist de canções que incluem ali Imagine, do John Lennon, Last Kiss, do Pearl Jam, inclui Aquarela, do Toquinho, Pais e Filhos, né, do Legião Urbana. Conta pra mim como é que foi essa ideia de colocar a playlist para o leitor ali acompanhar? Como eu gosto de escrever sobre emoções, sobre sentimentos, eu acho que a música é uma coisa que desperta muito isso nas pessoas. E na hora de escolher as músicas, eu busquei, primeiro ponto, colocar músicas que tenham a ver com a leitura. Inclusive, uma delas é citada no livro, que é Soldier of Love, do Pearl Jam. E outras são coisas que faz com que as pessoas reflitam. Por exemplo, Imagine, do John Lennon, é um mundo que eu gostaria, e é um mundo que eu gostaria que as pessoas também enxergassem que é possível um dia, né? Então, são reflexões. E você teve essa ideia de compartilhar. Sim, para que o público pudesse associar a emoção da música com a literatura. E elas têm um significado especial para você? Tem, todas elas têm um significado especial, mas principalmente em relação à leitura. Eu busquei colocar músicas que mexem com o sentimento da pessoa e conectam com a leitura. Você costuma ouvir música enquanto está lendo? Não. Eu não costumo ouvir porque eu me desconcentro, eu sou aquela pessoa que precisa do silêncio para ler, mas eu vejo muitos leitores, eu tenho muitos leitores que fazem isso. Então, pensando no público, eu criei essa playlist. É para colocar o pessoal no clima. Sim. Muito bom. E você também atua, né, é atuante no movimento cultural literário de mulheres escritoras, aqui de Guarulhos, e também na Fraternidade de Escritores. Mas falando especificamente das mulheres escritoras. Na tua opinião hoje, como que está essa relação entre mulheres e homens escritores? Hoje está mais fácil para uma mulher publicar? Porque até bem pouco tempo, e quando eu falo bem pouco tempo, é só lembrar de Harry Potter, a autora J.K. Rowling nem colocou o nome dela, né, usou só as iniciais para não mostrar que era uma mulher escrevendo sobre um livro de aventura, né, uma ficção aí que trata de aventura, de magia, um dos livros mais vendidos, né, no mundo. Como que você sente hoje a mulher dentro da literatura? Falta espaço? Tem espaço? A situação está melhorando? Fala um pouco para a gente, teu ponto de vista sobre isso. Olha, eu acredito que ainda falta muito para a gente alcançar em relação à igualdade de gênero nesse quesito, mas a mulher hoje em dia já alcançou assim um nível grande, tanto que o movimento cultural e literário ele foi pensado especificamente para mulheres, e com o tempo ele cresceu e a gente passou no movimento a aderir outras linguagens além da literatura e também homens. Então, hoje em dia, ele não é um movimento literário mulheres escritoras somente. Então, quer dizer que foi um pouco que ao contrário esse movimento. Nós é que tínhamos algo específico e passamos a aceitar os homens. Então, eu vejo que, embora falte muito e esteja bem distante, nós mulheres já caminhamos muito em relação a isso, mas ainda é preciso olhar com cuidado para essa questão, para que tantas mulheres
que têm talento possam mostrar e sejam reconhecidas pela sua literatura. Bom, falando nisso, tem um texto seu aqui na Carta de uma Mulher, que é uma coletânea. Fala primeiro sobre a coletânea, explica pra gente o que é essa coletânea. Esse projeto é o primeiro projeto do movimento e ele foi pensado para que as mulheres do grupo, do movimento, pudessem falar sua história de vida e inspirar outras mulheres. Essa foi a ideia, que através de cada história de superação, as mulheres pudessem incentivar outras a talvez seguirem caminhos parecidos. Então essa foi a proposta. E aí eu participei, houve um concurso para patrocínio, para participação na coletânea. Eu escrevi a minha carta, que é em forma de carta, né, os escritos, e fui aprovada, né, e eu fiquei bem feliz com isso. Eu pude colocar o meu texto neste livro. E no teu caso, o teu texto trata aí de palavras que curam, né? É isso. Você conta então a tua experiência? Eu conto a minha experiência de vida e como a literatura me salvou da depressão, né? Porque eu me apeguei a isso, a esse processo de escrita para poder ter um fio para segurar de esperança. E eu trago isso na minha carta, para talvez quem não esteja vendo um caminho encontre de alguma forma. E você também é conselheira, né, do Conselho Municipal de Política Cultural. E eu queria que você falasse que política pública você acha mais importante para fortalecer a literatura e formar público leitor. Olha, a gente tem um caminho muito longo a percorrer nesse quesito aqui em Guarulhos. Mas eu acho que uma política pública importante que precisa ser pensada é a do incentivo aos escritores, aos artistas. Porque é uma coisa que a classe artística é muito difícil de sobreviver. Então precisa muito desse apoio. E nós temos visto nos últimos anos que não temos tido isso, né? Infelizmente, e a gente precisa dessa política mesmo para reforçar. Só assim a gente faz a disseminação da cultura. E tem aquele assunto que eu falei pro pessoal que a gente ia tratar um pouquinho depois, que é o lançamento oficial, né, do seu livro, do Caos em Mim, que é esse livro aqui, que eu já mostrei, estou mostrando de novo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho de quando vai ser e como vai ser esse lançamento. Isso. O lançamento oficial vai ser na Biblioteca Monteiro Lobato, no dia 24 de agosto, das 15 às 18 horas. E aproveitando o momento, eu convido todo o público que quiser participar na Biblioteca Municipal do Centro de Guarulhos, dia 24 de agosto, das 15 às 18 horas. Vai ser um bate-papo bacana, uma sessão de autógrafo, as pessoas terão a oportunidade de conhecer de perto os meus outros trabalhos, o Caos em Mim. É uma tarde aconchegante. É isso aí, então. E foi uma delícia, então, bater esse papo com você, conhecer um pouco do seu trabalho e desses livros, né? O que a gente deseja é um sucesso para esse livro e para aqueles que virão também. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Dá tempo de só mais um recadinho? É claro. Eu gostaria de convidar também a todos, eu estarei na Bienal de São Paulo, que está chegando, do dia 6 de setembro a 15 de setembro, durante todo o evento. Procurem a Fraternidade de Escritores, que o nosso estande estará lá com muitas novidades para todos. Que maravilha, então, mais uma novidade para encerrar o ponto de vista, né? A gente agradece aqui a tua participação e eu agradeço também a participação de você que está aí acompanhando a gente, telespectador, telespectadora internauta, e convido você para assistir a próxima edição do Ponto de Vista. Até lá!